A minha avó, né, na verdade, a primeira crente, né, a primeira serva de Deus da minha família foi a minha avó, mãe da minha mãe. Eu, eu lembro de ir com a minha avó na igreja com 5 anos, mais ou menos, dos 5 anos até os meus 8 anos, mais ou menos, eu cheguei a ir para a igreja com a minha avó. Minha avó ia a pé para a igreja, né, todo domingo de manhã, pela manhã. E ela foi a primeira, uma daquelas que sempre esteve ali em oração, orando, liberando uma palavra. E eu sempre fui com ela dos meus 5 anos até os meus 8 para 9. Aí, com 9 anos, eu mudei e fui morar mais distante dela. Então, a partir dos 9 anos, nunca mais eu entrei dentro de uma igreja. Mas a minha avó continuou, né, caminhando no Senhor, orando, né? Foi a primeira que deu o primeiro passo ali, o start. E quando foi que você deu o seu passo de fé? Como eu costumo dizer, é uma longa história, mas a gente vai caminhar um pouquinho por ela. Eu, na verdade, como eu disse, minha avó era crente, serva de Deus, e dos meus 9 anos em diante, eu com a minha mãe morando distante, então a gente nunca mais entrou dentro de uma igreja. Na verdade, a minha mãe nunca tinha entrado até então. E dos meus 10 anos até os meus 17, eu fui modelo, né? E minha mãe me colocou no curso de modelo. E ali, a partir dos 10 anos, comecei a gerar esse sonho, né? De ser modelo. E aí desfilei para algumas lojas, né? Na época, até os meus 17 anos. E aos 15 anos, eu conheci um pagodeiro. Aos 15 anos, eu conheci um pagodeiro. Porque o meu testemunho se dá, né, Sim. a partir da vida dele também, né? Então, aos 15 anos, Como vocês se conheceram? nós nos conhecemos num pagode. Num pagode. E eu estava com a minha mãe na época, né? Sempre gostei muito de dançar. E aí, minha mãe foi me levar, né? Me levou para esse pagode, uma amiga nossa em comum, na época, chamada Débora. Olha, profético, né? E aí a Débora nos apresentou, né? Nos conhecemos num pagode. E aí, né, começamos a namorar, né? E até então eu não sabia, né, não sabia nada sobre ele. O Vaguinho ainda não era famoso, né? Ainda já era pagodeiro, já fazia parte do grupo Os Morenos, né? Na época. Mas ainda não era conhecido, né? Estava ali trilhando a carreira como pagodeiro, como cantor, né? E compositor também, na época. E aí, ao longo do tempo, depois de um ano mais ou menos que nós estávamos juntos, eu cheguei da escola, estava na escola e fui até o apartamento dele. E quando eu cheguei lá, estava com 16 anos nesse tempo, eu cheguei da escola e me deparei com ele totalmente drogado. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha visto uma cena daquela. Já tinha visto alguém bêbado, né? Tipo, que é uma droga também, uma bebida, mas não desse tipo de droga. E aí eu descobri que ele era usuário de cocaína. E eu vi ele daquele jeito transformado e não entendi muito bem. Depois no dia seguinte, quando a gente conversou, ele falou: olha, eu não sou viciado, eu só uso de vez em quando. E lógico, né? Hoje eu entendo que isso é uma conversa, né? Da que pessoa eles dizem. o que eles dizem, né? Que eles tentam se enganar, né? Na verdade. Aí como eu não conhecia, né, o Senhor Jesus, não conhecia a Bíblia, embora já tinha ido na igreja, mas na infância, como eu disse, eu só tentei conversar com ele, né, na conversa natural, né, que não era bom, né, enfim, mas ele disse: não sou viciado. E o tempo foi passando, né, os anos foram passando. E aí o grupo Os Morenos, né, com algumas músicas, né, Marrom Bombom, né, eles começaram a decolar, né, na carreira. E então eu já não tinha mais um homem comum dentro de casa, né? Já estava trilhando para a fama. Foi quando então surgiu a música Minas de Fé, né? Dentre tantas músicas, a música Minas de Fé, uma música que ela estourou na época na voz do Vaguinho. O Vaguinho era o vocalista nesse tempo. Tinha outro vocalista, que era o Alex, que era a música Marrom Bombom, e a Minas de Fé foi uma música que estourou na voz do meu esposo.
E aí não tinha mais um homem comum dentro de casa, né? Já era um homem que estava fazendo muito sucesso. E se antes de ser famoso as coisas já estavam difíceis, né? Porque chegou uma fase do nosso relacionamento que ele sumia, que ele ficava dias fora, era 5 dias depois que ele voltava. Só que quando ficou famoso, aí foi ficando cada vez mais intenso essa situação. Aí engravidei do nosso filho, né? Nós temos 2 meninos, né? Hoje nós temos 2 meninos. Um de 21 anos, um menino de 21 anos e um outro de 26. E nesse tempo eu estava grávida do Júnior, do Vaguinho Júnior. Nesse tempo da gravidez do Vaguinho Júnior foi o tempo onde a Mina de Fé, a música Mina de Fé, então estourou. Então foi uma gravidez bem, bem difícil, né? Um pouco solitária, né? E as coisas foram ficando mais intensas no sentido de dificuldade, distanciamento. E aí o fato dele estar fora de casa mais vezes, muito mais vezes, fora as viagens que tinha, né, para outros estados, né, para outro país, enfim. E aí nosso relacionamento foi ficando bem complicado. E até que o meu filho nasceu, quando o meu filho completou 1 ano de idade, o Vaguinho foi embora de casa. Foi embora de casa, assim, meio que na calada da noite, assim. Foi Não uma falou coisa... nada aí. Porque, como eu disse, né, ele já foi meio que se distanciando durante um tempo. Não tá, as coisas não estavam mil maravilhas, né? Mas eu sei que ele pegou as coisas dele e foi embora, né? Foi algo bem, bem chocante para mim, assim. Não foi uma conversa, vamos terminar, né? E ele foi embora de casa. E nisso que ele foi embora de casa, fiquei meio que pega de surpresa, assim. Eu já estava, na verdade, numa fase de depressão, só que eu não sabia, porque hoje em dia a gente se fala muito sobre isso, né? Naquela época, não. Naquela época, então, né? Eu tô falando de há 26 anos atrás, né? Não se falava sobre depressão, nem eu sabia. Hoje eu entendo. Era só uma tristeza muito grande que se falava. Exato. E com essa distância dele, no caso dele não voltar para casa, então eu já estava me tornando depressiva, né? Até então. Aí quando ele foi embora de casa foi o auge, né? Que eu digo, o auge da depressão. Foi onde eu fiquei trancada dentro de casa. E ali eu não queria mais ver ninguém, não queria falar com ninguém, não saía de casa. Minha mãe, que tentava cuidar de mim, do meu filho, que estava com 1 ano de idade, o Júnior. E ali eu comecei a passar noites em claro, né? Chorando. Eu só sabia chorar.